vamos mais uma vez à nossa reflexão da manhã, dessa manhã especial de segunda-feira, dia 10 de junho de 2024, não é isso? A nossa leitura hoje vai nos levar a parábola, né, do homem rico e do pobre Lázaro. É um assunto muito sério para nós nos dias de hoje, porque muitas pessoas não estão levando a sério, né, as palavras de Jesus, onde ele diz que nós precisamos abandonar o pecado. Nós precisamos olhar para as coisas do alto, lembrar da vida eterna. Foi para isso que ele veio, foi para nos resgatar do inferno, nos tirar da condenação eterna e nos dar a oportunidade de sermos salvos e estar com ele no céu. Então vamos ler em Lucas, capítulo 16, versículos 19 ao versículo 31. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou-o: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu ou do seu lado para o nosso não conseguem. Ele respondeu: Então lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Veja a situação muito séria desse personagem que está aqui como o homem rico, né? Teve a oportunidade e desperdiçou. Por isso o título da nossa reflexão diz: nada mais a fazer. Nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas estão esquecendo que vão morrer. Talvez você pode perguntar: mas essa mensagem é tão triste já pela manhã na segunda-feira? Mas esse despertar, irmãos, tem que estar nos nossos corações, na nossa mente todos os dias. Saber que nós estamos aqui de passagem, não estamos aqui para viver eternamente nessa terra. E isso faz com que nós ficamos espertos e atentos ao ponto de não ser ludibriados pelo inimigo e levados a ficar quietos e não se preocupar com a nossa eternidade. Depois da sua morte, nada mais a fazer por nós. Essa leitura que diz no final, versículo 31, Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão ou convencer ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Não há nada mais a se fazer por alguém que já morreu. Mesmo estando lá implorando pelos que estão aqui, também não é possível se fazer nada. Para alguns é angustiante pensar nisso, mas para outros é confortante saber que, quando entregamos nossas vidas ao Senhor, o mal não tem domínio sobre nós. Essa oportunidade foi dada para esse homem, quanto também para o pobre que estava lá em sofrimento. Você pode achar que há injustiça nisso, mas veja, os anúncios estão aí, estão falando: abandone o pecado, se afaste daquilo que é mal.
Obedeça a Deus, porque não tem como vivermos agradando o mundo e agradar a Deus. Não podemos servir dois senhores. A palavra de Deus é bem clara que precisamos nos decidir em que posição teremos de estar aqui nessa terra. O versículo de destaque diz: pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? Mateus 16:26. Jesus pagou o preço altíssimo pela nossa alma, pelo nosso perdão, pela nossa entrada no céu. E você tem valorizado isso? Ou está passando como aquele homem rico que está na parábola de Jesus? Mateus 16:27 é a sequência do versículo de destaque que diz: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. O que você tem feito durante a sua estadia aqui nessa terra? O que você tem praticado para que você seja recompensado? Veja que Jesus, que Deus é o justo juiz, Ele vai nos dar, como está aqui na Bíblia dizendo, então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. O que você tem feito são obras de luz, obras de amor, obras que realmente são de valor para o Senhor? Vamos deixar claro que Jesus não está condenando todos os ricos ao inferno, como está na leitura de hoje. Só o fato de ser rico já estou condenado. Não. Nem tampouco por a pessoa ser pobre já está no céu. Não é dessa forma. Veja o texto com calma e com clareza e vamos entender. No versículo 19 diz: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Aí nos mostra um indivíduo sem amor nenhum pelo próximo, vivia esbanjando na luxúria, sem temor e respeito nenhum pelo seu Criador. Eu conheço algumas pessoas, não muitas, ricas, que sabem administrar bem as coisas que têm, são generosos com o próximo e até investem na obra de Deus. Se serão salvos ou não, eu não sei. Cabe ao Senhor julgar, pois Ele é o Senhor, o justo juiz. Ele quem conhece os nossos corações, Ele julgará todos nós devido às nossas ações. Em Mateus, no capítulo 16, versículo 27, diz: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Nós acabamos de falar sobre isso. Não importa se você é rico ou pobre, o que vai determinar a tua entrada no céu é a tua obediência a Deus. O que você tem dedicado, quem você tem valorizado mais na tua vida. Vamos ter também e observar a parte do pobre Lázaro, em que diz, no versículo 20, diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. O texto fala do seu sofrimento e humilhação em que ele vivia, mas não diz que murmurava e reclamava da sua situação. O texto diz que ele ansiava, tinha desejo, Irmãos, ansiar por algo não nos trará conforto, alívio, refrigério, não é mal. Eu conheço pessoas pobres de pouca condição financeira que murmuram, estão sempre reclamando da situação que vivem, da situação que estão passando. E a gente sabe muito bem que a murmuração, a reclamação, não agrada a Deus. No mundo em que vivemos, há pessoas na condição do homem rico e também do homem do pobre Lázaro. No texto de hoje, não é para apontarmos o dedo e dizer quem será salvo ou quem será condenado, mas nos alertar para o que está por vir. Existe céu e também existe inferno. O céu existe. Lá em Apocalipse 21, a partir do versículo 1 diz: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus.
Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. A gente para um pouquinho e pensa, é como Lázaro está nos braços de Abraão, né? Toda lágrima será enxugada, não haverá mais choro, nem dor, nem a morte vai nos alcançar. A gente lembra do texto que diz: há um abismo entre um e o outro lado, nenhum pode passar para o lado, nem o outro para o outro lado. No versículo 5 diz: aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Portanto, amigos, o céu existe. E ele está sendo preparado para mim e você, para todos aqueles que querem estar lá. E para estar lá, precisamos obedecer o Senhor. Precisamos decidir aqui, enquanto estamos vivos, para onde queremos ir. Porque depois que pararmos de respirar, não há mais nada o que fazer. Não adianta mais fazermos nenhum tipo de sacrifício para mudar a situação de quem já partiu. A nossa oportunidade é agora de falar para quem amamos sobre Jesus, falar para o mundo que Jesus veio nos trazer a salvação e que precisamos mudar de vida, precisamos conhecer e viver de acordo com a sua vontade. No texto seguinte diz, em Apocalipse 21, versículo 8, fala: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte, ou seja, é o inferno. Quando se fala dessa forma, ninguém quer estar lá. Mas se nós não decidirmos aqui o que queremos, poderemos ir para lá, mesmo sem querer. O céu existe e está preparado para aqueles que aceitaram Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas e vivem conforme a vontade dele. Mateus 25:34 diz: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Ou seja, lembra do paraíso que está preparado para nós, que foi preparado para Adão e Eva, mas não souberam aproveitar a oportunidade, pecaram, desobedeceram a Deus e foram expulsos do paraíso. Mas esse paraíso está preparado para nós voltarmos para lá, para adorarmos o nosso primeiro amor, o nosso Deus, vivemos na sua presença. E o inferno? Sim, o inferno também existe e está preparado para aqueles que vivem e morrem sem Jesus Cristo, pois decidiram fazer dessa forma. Em Mateus 25:41 diz: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Você pode se perguntar: mas como? Céu existe, inferno existe? Sim. A pregação que nós vemos hoje nos meios, muitos meios de comunicação e muitos canais que as pessoas tentam pregar, enviados do inimigo a dizer que não se preocupe, Deus não vai condenar ninguém, pois Ele é amor. Veja esse texto de Gênesis 31, Gênesis 3, a partir do versículo 1, que diz: ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim? Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Veja, amigos, o diabo e seus servos estão pelo mundo enganando muitos com as palavras de que todos serão salvos, mesmo que não obedeçam a Deus, pois Ele é amor e não vai condenar ninguém. Essas palavras eu já ouvi por aí. Cuidado com esses falsos profetas, pois Jesus subiu naquela cruz com toda aquela humilhação e entregou sua vida
por causa do pecado, por causa dos nossos pecados. E se a serpente, se o diabo enganou Adão e Eva lá no paraíso, ele está ativo hoje no mundo também enganando muitos com essas palavras. Deus não vai te condenar, continua na tua vida aí. Se essas palavras te deixaram apreensivo e preocupado, tem algo que você precisa resolver enquanto é tempo. Enquanto estamos vivos, temos que decidir para onde queremos ir. Você já decidiu para onde você quer ir? Pois decida, enquanto está respirando e tem fôlego de vida, há uma oportunidade de mudar de vida. O Senhor está com a sua mão estendida hoje, te dando a oportunidade de você mudar. Se você quer estar no céu, no paraíso com o Senhor, precisa decidir agora, pois depois não há mais nada o que se fazer. Assim como a parábola do homem rico e do pobre Lázaro, depois que partirmos, há um grande abismo, não há mais possibilidade nenhuma de mudar de vida. Que nessa manhã toda especial, Deus desperte em teu coração o desejo de buscá-lo com todo o seu coração, em espírito e em verdade. Não só conhecer mais de Jesus, mas sim de proclamar o evangelho de salvação, para que muitas pessoas decidam andar com Deus e viver para Ele. És Deus